Olá, Nutri! Vamos iniciar o nosso aulão da aprovação para a seleção para nutricionista do ISGH. Então, vamos lá, né? Vamos iniciar mais essa aula. As necessidades nutricionais de aminoácidos no ser humano são atendidas pela absorção no intestino delgado de aminoácidos e pequenos peptídeos provenientes de proteína da dieta. O processo envolve a digestão das proteínas, que pode ser dividida em fase gástrica, pancreática e intestinal, dependendo da origem das peptidases. Em relação à digestão de proteínas no estômago, os principais produtos liberados após a ação do suco gástrico são grandes peptídeos e alguns aminoácidos livres. Os peptídeos e aminoácidos gerados nesse processo atuam como estimulantes da secreção por células endócrinas epiteliais presentes no intestino delgado, acarretando na estimulação de secreção de enzimas pancreáticas. Então, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Questão grande, né? Mas o que ele quer saber é o hormônio que é liberado no intestino delgado, tá? É isso que ele quer saber, tá bom? Então, aqui temos gastrina, sabemos que é pelo estômago, né? A sua liberação no estômago. A secretina no duodeno. A somatostatina é no pâncreas. E a colecistoquinina é o que nos resta, que é pelo intestino delgado, tá bom? Então, aqui temos um tabelão, né? Uma tabela bem grande, um resumão em relação aos hormônios liberados no intestino, tá? No trato gastrointestinal, tá bom? Então, temos aqui o hormônio gastrina, é na mucosa gástrica, a secretina, que é na mucosa duodenal, a CCK, que é a colecistoquinina, no intestino delgado proximal, a GIP, que é o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose, também no intestino delgado, GLP-1 também no intestino delgado, a motilina no estômago, no intestino delgado e grosso, certo? Vamos à segunda questão. A avaliação nutricional no indivíduo adulto apresenta como objetivos a identificação de situações de risco e de distúrbios nutricionais já estabelecidos, o estabelecimento das necessidades nutricionais individualizadas e da via mais adequada para a terapia nutricional, assim como a permissão da avaliação e do monitoramento para a terapêutica proposta. A medida antropométrica mais simples e habitualmente aferida corresponde ao peso atual. Entretanto, é importante considerar o peso usual, pois permite o cálculo do percentual de variação do peso. A gravidade da perda de peso pode ser avaliada de acordo com o proposto por Blackburn, em 77. Em que o percentual de perda de peso é comparado ao tempo em que ocorreu essa alteração ponderal. Em 3 meses, é considerado uma perda de peso grave. Então, gente, ele deu, né, toda essa questão aqui, todo esse contexto, para saber qual a classificação de perda de peso grave, conforme Blackburn, né, em relação ao tempo e a perda de peso, percentual de perda de peso, tá? A gente sabe que o percentual de perda de peso, ele é o peso atual menos o peso habitual sobre o peso habitual, certo? Então, é o peso habitual menos o atual, perdão, sobre o peso habitual. Então, ele vai dar o percentual de perda de peso quando a gente multiplica, né, esse cálculo por 100, tá? Então, a gente sabe que é considerado uma perda de peso grave quando o paciente perde 7,5% maior, né? Maior do que 7,5%
em 3 meses do seu peso habitual, tá? Então, nosso parâmetro é o peso habitual, tá bom? Existem questões que eu já vi que falam só do cálculo, então você tem que saber como que faz esse cálculo, tá? Então, a gente tem que lembrar que é o pezinho habitual, certo? Menos o peso atual. Ele pode trazer também peso habitual, também pode chamar de peso usual, tá bom? Sobre o peso habitual, certo? E esse cálculo vai ser multiplicado depois por 100, que é para dar o valor em porcentagem, tá? Item C. Aí eu trouxe aqui para vocês, né, para vocês levarem isso para a prova, porque ele pode ter perguntado agora de 3 meses, né? Perda de peso grave em relação a 3 meses, tá? Mas lá na prova pode perguntar de 1 semana, então vamos revisar. 1 semana, 1 a 2% se for perda significativa. Em 1 semana, 5%. 3 semanas, 7,5%. Em 6 meses. Eu falei 1 semana. Oh, meu Deus. Eu falei 1 semana. Então, vamos aqui de novo. Em relação à perda de peso significativa, 1 semana, 1 a 2%, 1 mês, 5%, até 5%, 3 meses, 7,5% e 6 meses, 10%, tá? Se for perda de peso grave, em 1 semana, quando o paciente perde maior do que 2%, em 1 mês, 5%, em 3 meses, maior do que 7,5% e 6 meses maior que 10% do peso usual, que é a mesma coisa do peso habitual, certo? Isso aqui cai em prova, gente, tá? Porque também a ASG utiliza essa perda de peso como parâmetro, tá? E isso aqui nos diz se essa perda de peso involuntária foi grave ou significativa, tá? E é muito usado na prática clínica, muito usado, tá bom? Vamos para a segunda questão. Há parâmetros clínicos e laboratoriais que podem ser utilizados na avaliação inicial e no monitoramento da resposta terapêutica nutricional. Na presença de inflamação, a aferição das proteínas plasmáticas torna-se útil quando associada à aferição de proteínas de fase aguda, reagente positiva como? E aí ele vai querer também que a gente, né, preencha esse espaço, pois possibilita a obtenção de parâmetros referencial para avaliar o curso da resposta inflamatória. Trata-se de um marcador sensível de doença bacteriana e inflamação sistêmica associado a periodontite, traumatismo, doença cardiovascular, proliferação neoplásica e infecções bacterianas. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Item A. Albumina. A albumina ela não é muito sensível, tá? E ela não é uma proteína de fase aguda, tá bom? E ela vai nos dizer mais em relação ao estado nutricional desse paciente, tá? Estado nutricional pregresso, tá bom? Creatinina. Creatinina vai nos dizer mais sobre a função renal desse paciente, tá? Então, se a creatina estiver elevada, esse paciente pode ter uma insuficiência renal aguda ou uma DRC, já uma doença renal crônica, que é quando essa insuficiência renal aguda já está perdurando por mais de 3 meses
tá? E pode ser que não seja mais reversível, tá bom? Que a ira ainda pode ser reversível, quando tira aquele fator, né, que está desencadeando, né, essa insuficiência, essa injúria, tá bom? Já a DRC é quando já tem mais 3 meses aí de insuficiência renal, tá? E a creatinina, ela é um indicador, né, uma escória nitrogenada, um indicador em relação a isso. Homocisteína está mais relacionada à doença cardiovascular. Então, nos resta a PCR, que é a proteína C reativa, tá? Item D, tá bom? Quem quiser esse material vai estar no nosso Instagram, que é o @foco.nutricão.concurso. Lá vai ter o linkzinho do nosso Telegram, que a gente coloca tudo lá, tá bom? Vamos para outra questão. A destacada participação do fígado no metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e minerais pode afetar significativamente o estado nutricional e o equilíbrio orgânico mediante a vigência de anormalidades na função hepática. A cirrose representa o produto final de uma agressão crônica do fígado. A cirrose, né, representa o produto final de uma agressão crônica no fígado, caracterizada do ponto de vista histológico pela presença de fibrose e formação nodular difusa, com desorganização da arquitetura do órgão. Sobre a patologia e seus aspectos nutricionais, analise a afirmativa a seguir. Então, vamos lá, vamos falar sobre fígado, né? Sobre a hepatopatia. Observada uma prevalência elevada de desnutrição entre pacientes cirróticos. Gente, isso aqui é muito verdadeiro. Paciente cirrótico é muito catabólico, muito catabólico. Então, para conseguir nutrir esse paciente que já vem aí, né, com desnutrição pregressa, né? E é muito difícil. Além disso, ainda tem a ascite, né, que aumenta a taxa metabólica desse paciente. E esse paciente vem com edema, vem com inapetência, vem com náuseas, vem com vômitos, com colestase, né, com a absorção mais comprometida dos nutrientes, tá? Então, é difícil, é complicado, tá? A análise do peso corporal e, consequentemente, do IMC em cirróticos perde sua precisão devido à presença de ascite e de edema periférico decorrentes da retenção de sódio e água da hipertensão e da hipertensão portal. Isso aqui é super verdadeiro, tá? Bem verdadeiro. Essa hipertensão portal ainda pode acarretar nesse paciente varizes esofágicas, tá? E esse paciente, por sua vez, pode ter hematêmese, certo? Tudo isso pode cair em prova, tá bom? Então, esse paciente pode ter hematêmese, que é quando esse paciente vomita sangue, tá? Por causa das varizes esofágicas. Aí, normalmente, eles têm que fazer ligadura, né? Procedimentos para evitar esse rompimento, tá bom? Então, para reverter esse rompimento. A encefalopatia hepática consiste em uma alteração neuropsíquica de origem metabólica e potencialmente reversível, que traduz em agravamento funcional do fígado. Uma vez instalada a encefalopatia, a dieta deve ser imediatamente modificada com relação à proteína, com diminuição dos aminoácidos de cadeia ramificada. Não, a gente tem aqui aumentar os aminoácidos de cadeia ramificada, tá bom? Então, vamos lembrar dos aminoácidos de cadeia ramificada, a leucina, isoleucina e valina, tá? Leucina, isoleucina e valina, cai muito em prova, gente. Aminoácido de cadeia ramificada cai muito em prova, tá? A gente tem até o bizuzinho do Léo, tá? Léo, isolado e vacinado. Leucina, isoleucina e valina, tá? Meus alunos sempre levam para a prova, tá bom?
E é por isso que a gente tem muita aprovação, que a gente sempre busca, né, fazer com que esse paciente, com que esse aluno memorize, né, aquilo que mais cai na prova, tá? Que é para não ter dúvidas, certo? E é o que a gente quer com vocês também. Então, aqui é o 1 e 2, item B. A regulação da homeostase energética e a manutenção do peso corporal em humanos é um processo extremamente complicado que envolve sistemas regulatórios que podem contribuir com a patogênese da obesidade. A responsabilidade em controlar a homeostase energética é dividida entre várias regiões do hipotálamo que interagem em um complexo circuito que regula o apetite. Esse circuito é composto de uma rede interligada de sinais orexígenos e anorexígenos, um da fome e o outro, né, da saciedade, tá bom? Aí ele quer que a gente encontre, né, esse neurotransmissor que é mais potente, orexígeno, ele quer o mais potente orexígeno do sistema nervoso central. E o seu aumento e as reduções na serotonina têm sido associados ao aumento do apetite por carboidratos. E isso que ele quer, né, aumenta durante a privação alimentar, ou seja, durante a fome. E esse processo pode ser um fator que conduz a um aumento no apetite após a dieta. Parece promover a atividade lipogênica enzimática no tecido adiposo, reduzindo a atividade no sistema nervoso simpático e inibindo a lipólise. Além disso, parece estar envolvido com a compulsão alimentar durante a noite e o aumento da quantidade de alimentos ingeridos. O número de episódios de ingestão alimentar e o intervalo entre os episódios de ingestão alimentar. Certo, episódio de ingestão alimentar. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas anteriores. Gente, se ele falou que é o mais potente orexígeno, né? Está envolvido com a compulsão alimentar, aqui o que é o mais, né, mais viável é o neuropeptídeo Y, tá? Que ele está mais relacionado a isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu também deixei os neurotransmissores, né? Aquele resumão para vocês, tá? E aqui fala a diminuição na serotonina e o aumento do neuropeptídeo Y tem sido associado ao aumento do apetite por carboidratos, aumenta durante a privação alimentar, então tudo isso que a questão pedia, tá? Tá bem relacionado ao neuropeptídeo Y. Estima-se que existem cerca de 130 mil pacientes em diálise no Brasil e que cerca de 30 mil deles estão inscritos no programa de transplante renal em algum serviço habilitado. Existem diversas formas de se tratar a doença renal crônica. Entretanto, o transplante é considerado o melhor tratamento da doença renal terminal, pois restaura grande parte da função dos rins. A fase de pós-transplante imediato compreende o período de 1 a 30 dias após a cirurgia. Qual a recomendação de ingestão proteica para essa fase com o objetivo de prevenir o balanço nitrogenado negativo até que as doses de corticoide sejam reduzidas a valores de manutenção? Então, ele deu aqui a recomendação, né, de proteína para a gente encontrar que mais se adequa a esse pós-transplante renal imediato, tá? Então, temos aqui 0,6
a 0,8. Isso aqui é uma recomendação para DRC, tá? Uma DRC ali conservadora, tá? 0,8 a 1,2 está mais relacionado à ira, tá? A insuficiência renal aguda, tá bom? Que promove um intenso catabolismo também. 1,2 a 1,5 é o mais viável para esse paciente que acabou de sair, né, de um transplante, tá? Realmente ele é hipercatabólico e está ali utilizando prednisona como corticoide, né, imunossupressor, está utilizando também outras drogas imunossupressoras como o FK, certo? Que é o tacrolimus. Então, aí há uma série de drogas, né, imunossupressoras nesse paciente, tá? Então, é isso. Aqui eu trouxe para vocês as recomendações mais atualizadas, que é a da Braspen, tá? E que está caindo muito em prova. Então, temos aqui a diretriz da Braspen de terapia nutricional no paciente com doença renal. Então, está caindo bastante. Então, trouxe aqui para vocês. No transplante renal é recomendado de 25 a 35 quilocalorias por quilograma dia. No TX renal imediato, em caso de rejeição, é 1,3 a 1,5 grama por quilograma de peso atual ou peso ideal nesse paciente, tá? No transplante tardio, a proteína de 0,8 grama por quilograma dia, ou seja, um paciente normal, certo? Paciente com função adequada, uma função renal adequada, tá? Rejeição crônica, aí já utiliza uma DRC conservadora, certo? 0,6. Se houver uma rejeição, esse paciente não tem uma função renal ok, tá? Então, usa aquela recomendação para DRC conservador, que é cerca de 0,6, certo? Realmente é restrito, tá bom? Que é justamente para evitar, né, levar muita ureia, creatinina, dar uma uremia nesse paciente, uma acidose metabólica nesse paciente, tá? E aí uma piora, né, geral nesse paciente, tá? Quando os pacientes não conseguem, não vão comer o suficiente para sustentar as suas necessidades nutricionais, vamos de novo. Quando os pacientes não conseguem ou não vão comer o suficiente para sustentar as suas necessidades nutricionais por mais de alguns dias, a terapia nutricional deve ser considerada parte do plano de cuidados integrados. Sobre a escolha da terapia nutricional a ser utilizada, analise as afirmativas a seguir. Em situação de incompetência gastrointestinal, a nutrição parenteral passa a ser a rota de alimentação recomendada como, por exemplo, em casos de doença inflamatória intestinal grave, em algumas situações pode ser recomendada, tá? A nutrição parenteral, principalmente quando tem obstrução. Isquemia no intestino delgado, pode ser também recomendado, já que há uma isquemia nesse intestino, ele não pode ser utilizado devido ao risco de translocação bacteriana, tá bom? Doença de Crohn, em algumas situações, pode sim ser recomendada, aquela situação mais agudizada, que esse paciente está com a parede do intestino edemaciada, já tem uma obstrução intestinal, né? Uma redução da absorção, da absorção de nutrientes drástica. Em casos de pancreatite, normalmente não se utiliza parenteral, tá? Normalmente não se utiliza, tá? Atresia intestinal, insuficiência hepática grave. Normalmente também não é indicação de parenteral, certo? Então, essa parece ser falsa, tá bom? A nutrição enteral pode ser recomendada
em casos de incapacidade para comer o suficiente, como estados hipermetabólicos, como as queimaduras, câncer, insuficiência cardíaca, doença cardíaca congênita, comprometimento da ingestão pós-cirúrgica ou lesão orofacial, anorexia nervosa, insuficiência de crescimento. Insuficiência de crescimento. Certo. A nutrição enteral pode ser indicada assim nessas situações, tá? Caso o paciente realmente não consiga se alimentar, tá bom? A nutrição enteral pode ser recomendada quando há incapacidade para comer em situações como transtornos neurológicos, disfagia, certo? Se o paciente é disfágico, não tem como ele engolir, não tem como ele deglutir, certo? Trauma facial, trauma oral ou esofágico, insuficiência respiratória em uso de um ventilador, certo? Se o paciente está em uso de ventilador, normalmente ele encontra-se sedado, ou então esse ventilador ele pode estar com tubo orotraqueal, certo? Então, realmente, esse paciente tem que passar uma sonda, tá? Tem que passar uma sonda nesse paciente. E lesão cerebral traumática, então o paciente está desacordado. Então, realmente, aqui tem que ser recomendado a nutrição enteral. Não tem como fazer uma via oral nesse paciente, tá? Então, realmente, pode ser A2 e A3, tá bom? Então, item D, certo? Se esse paciente não consegue se alimentar por via oral, utiliza-se o trato gastrointestinal. Se esse trato gastrointestinal não é possível ser utilizado por obstrução, por isquemia, por ilho paralítico, por um edema de alça, vamos ver aqui uma outra situação. Quando esse paciente tem uma fístula de alto débito, que é ali acima de 500 ml, a fístula de alto débito é quando tem, né, aquele débito, né, aquela secreção acima de 500 ml, é uma das situações que também não pode se utilizar o trato gastrointestinal, tá? E aí tem que ser realmente nutrição parenteral, tá bom? Então, mais certinho aqui é o item D. Apesar dele ter melhor, assim, né? A questão podia ser bem melhor. Tá bem melhor escrita, na minha opinião, tá bom? Mas é o item D. A doença renal crônica, uma síndrome clínica caracterizada pela perda progressiva e irreversível das funções renais, tem recebido cada vez mais atenção da comunidade científica internacional, já que sua elevada prevalência vem sendo demonstrada em estudos recentes. Sobre as principais consequências da DRC, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Rins doentes são incapazes de aumentar a produção de eritropoietina cronicamente em resposta de um estímulo anêmico hipóxico apropriado. Isso explica a razão direta entre doença renal e a anemia, e ainda a palidez, característica do indivíduo urêmico. Isso é verdadeiro, tá? A eritropoietina é um hormônio que é produzida nos rins, tá? E quando há essa insuficiência renal, a eritropoietina, né, reduz no organismo, tá? E dessa forma não há uma maturidade, não há uma maturação das hemácias. E com isso o paciente, né, vem a ter anemia, certo? Então, quando ele está fazendo hemodiálise, ele tem que ficar tomando constantemente. Se eu não me engano, acho que é semanal, é quinzenal, é um período, né, mais curto de eritropoietina. Então, realmente, né, é injetado por via
se eu não me engano, muscular. Eu sei que é injetável, né, essa droga, que é a eritropoietina nesse paciente, tá? E eu acho que também pode ser feito endovenoso, certo? Pode ser feito também endovenoso, certo? Então, realmente tem que ficar repondo a eritropoietina, senão esse paciente vai ter uma anemia, né? Uma anemia grave, com hemoglobina baixa, abaixo de 5, que aí já vai ter que tomar uma bolsa, né? De sangue, para repor, para melhorar a hemoglobina desse paciente, né? E melhorar esse paciente, não deixar ele anêmico, a mercê, né, de outras morbidades devido a essa anemia, tá bom? Então, a doença renal e a doença cardiovascular estão profundamente relacionadas. A hipertrofia ventricular é a complicação cardiovascular observada com mais frequência em pacientes urêmicos. E seu desenvolvimento é precoce no curso da DRC, certo? Isso aqui é correto, tá? Hipertrofia ventricular esquerda, tá? E também esses pacientes têm aterosclerose, paciente pediátrico, uma das complicações mais graves no paciente pediátrico é a hipertensão nesse paciente, tá bom? Observam-se nos pacientes urêmicos aumento da resistência periférica à insulina e redução da secreção de insulina pelas ilhotas pancreáticas. Isso aqui também é verdadeiro, certo? Aí fica comprometido realmente, né? Tem uma resistência à insulina. E aí compromete todo o metabolismo, né, dos macronutrientes, tá? Não só do açúcar, né? Não só dos carboidratos, como também proteína, lipídio, tá bom? Então, é verdadeiro. É uma boa questão para revisar, certo? Dá para dar uma revisada aí na doença renal, certo? Aqui é bem Riela. Isso aqui tudo foi tirado do Riela, tá? Isso aqui é bem a cara do Riela. Vamos aqui. Os fármacos podem alterar a digestão e a absorção de nutrientes pela interação físico-química entre fármacos e nutrientes, ou pela alteração da função do trato gastrointestinal. Considerando que João, 72 anos, possui refluxo gastroesofágico e utiliza omeprazol há 12 anos, ele provavelmente apresentará deficiência nutricional de qual nutriente? Gente, quando fala em idoso, a gente já associa, né, a redução do fator intrínseco e a redução da absorção da vitamina B12, tá bom? Nesse caso aqui, ele utiliza o omeprazol, certo? Que é inibidor da bomba de prótons, tá? Então, ele é um protetor gástrico, certo? Então, com isso, vai reduzir a acidez e provavelmente, né, pode levar a redução, a deficiência nutricional de vitamina B12, tá bom? Mas se não souberem disso, falou em idoso, provavelmente é vitamina B12, tá? Não tem por onde correr, não. As doenças cardiovasculares constituem, sem dúvida, a maioria de todas as endemias nos países ocidentais desenvolvidos, sendo o aumento da incidência do infarto agudo do miocárdio nesses países considerados ainda uma epidemia progressiva. No Brasil, são a principal causa de mortalidade. No Brasil, são a principal causa de mortalidade. Alguns alimentos funcionais, quando consumidos de maneira adequada, mostram benefícios na prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. Entre elas, há um que pode promover a redução do perfil lipídico, diminuindo principalmente os níveis de triacilgliceróis, redução da viscosidade do sangue, relaxamento das artérias, redução da pressão arterial e também efeitos antiarrítmicos e anti-inflamatório. A afirmativa se refere a sódio, ao alho. O alho ele tem a alicina que pode causar
uma vasodilatação, tá? O vinho, ele também está associado, né, ali a parte circulatória, né? A melhora da pressão, certo? Mas o que está mais relacionado mesmo à questão anti-inflamatória, a melhora do triglicerídeo, né? A questão mesmo do perfil lipídico, que está bem bonitinho nas diretrizes, né? Brasileiras de doença cardiovascular é o ômega 3, certo? Então, realmente, o ômega 3 tem recomendações, é bem consolidado, bem bonitinho ali as suas, a sua indicação, né, de uso para esse fim, tá bom? A regulação da absorção de ferro é fundamental, pois a deficiência resulta em anemia e na diminuição de enzimas dependentes desse mineral. A absorção de ferro é influenciada por dois fatores principais: a função homeostática da mucosa intestinal, na qual a absorção de ferro aumenta quando as reservas diminuem, e a interação do ferro alimentar com demais constituintes da dieta. Para assegurar uma dieta adequada, é necessário considerar não apenas a quantidade desse mineral, mas também a sua biodisponibilidade. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. Os pacientes com acloridria podem desenvolver anemia por deficiência de ferro por causa da menor capacidade de absorver o ferro não M dos alimentos. Verdade, tá? Isso é verdadeiro. As dietas vegetarianas apresentam baixa biodisponibilidade de ferro, porque, embora ricas em ferro não M, contêm altas concentrações de fitato, o que dificulta a absorção do ferro. A quantidade de ácido ascórbico ingerida é essencial para minimizar os efeitos inibidores da alta ingestão de fitatos sobre a absorção de ferro não M. É um pouquinho confusa, mas ela, né, a gente sabe que a ingestão de ácido ascórbico vai aumentar também, né, essa absorção de ferro não M, certo? E que os fitatos, sim, podem, né, interferir aí na sua biodisponibilidade, tá? Do ferro, certo? O ferro não M será absorvido na forma férrica. Portanto, compostos redutores permitem no lumen, no momento da absorção, terão um efeito positivo. O ácido ascórbico atua como redutor, mantendo o ferro não M nos alimentos no estado férrico, o que é mais solúvel. E biodisponível quando o pH intestinal, quando o pH do intestino está elevado. Não, quando o pH está reduzido, certo? É interessante o meio ácido para aumentar a biodisponibilidade do ferro, tá? Então, item 1 e 2 é a correta. A escolha dos alimentos para o preparo das refeições é fundamental para a alimentação adequada e saudável. E, de modo geral, se a comida é preparada em casa, para a família, a criança acima de 6 meses de idade também pode comê-la. Então, isso aqui foi um erro de digitação. Também pode comê-la, modificando-se a sua consistência sempre que necessário. Nos 2 primeiros anos de vida da criança, a escolha dos alimentos merece atenção especial, pois é quando os hábitos alimentares estão sendo formados. Considerando as recomendações do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos, analise as afirmativas a seguir. Somente alguns dos alimentos processados podem fazer parte da alimentação de crianças, como pães, feito com farinha de trigo refinada ou integral, leveduras, água e sal, e queijos, como, por exemplo, Minas, mussarela, ricota e cottage,
certo, isso aqui é verdadeiro. Leite fermentado e iogurte adoçado com sabores não devem ser oferecidos a crianças por se tratarem de alimentos ultraprocessados e tem açúcar, né? Então, isso aqui também é verdadeiro, tá? Todos os tipos de feijão podem ser dados à criança a partir dos 6 meses. Aos 6 meses, o feijão pode ser amassado com garfo e a partir de 8 meses pode observar a criança se a criança já aceita o grão inteiro sem amassar. Ao observar pedaços de casca de feijão nas fezes, deve-se continuar ofertando normalmente, não sendo motivos para oferecer somente o caldo ou deixar de oferecer o feijão. Isso aqui também é correto, tá? Às vezes o cuidador se assusta, né, ao ver a casca nas fezes, tá? Mas isso não é motivo de deixar de oferecer o feijão a essa criança, tá? Então, todas estão corretas. Muito bom para revisar o guia alimentar, tá bom? Bem bom para revisar. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos traz recomendações e informações sobre como alimentar a criança para promover o seu crescimento e desenvolvimento, bem como favorecer sua saúde. Segundo o guia sobre o aleitamento materno, é incorreto afirmar que a criança em amamentação exclusiva pode ter alergia a alguns alimentos. O alimento ingerido pela mãe que mais causa alergia na criança é o leite de vaca, correto. Recomenda-se que a criança seja amamentada já na primeira hora de vida, se as condições da mãe e do recém-nascido permitirem, e por até no máximo 2 anos, desde que não haja nenhum prejuízo para ambas. Isso aqui tá errado, tá? Pode ser até mais de 2 anos, tá bom? Contando que tenha, né? Tem que ter a alimentação complementar dessa criança, tá? Durante uma mamada, então essa daqui é a incorreta. Durante uma mamada, apenas parte do leite estava guardado no peito. A maior parte é produzida enquanto a criança está sugando o peito. A quantidade de leite que a mulher produz depende principalmente de quanto de leite está sendo consumido pela criança ou retirado da mama, certo? E até o choro da criança pode, né, fazer com que haja a produção do leite materno, tá bom? Mesmo em regiões secas e quentes, não é necessário oferecer água, chá ou suco às crianças em aleitamento materno exclusivo. A oferta de outros alimentos antes dos 2 meses pode aumentar o risco da criança ficar doente, prejudicando a absorção de nutrientes existentes no leite materno, como ferro e zinco. Correto, tá? Então, gente, foi um imenso prazer estar com vocês nesse aulão, tá? Desejo a todos uma ótima prova. E essa aula foi interessante para dar uma revisada naquelas matérias que mais caem, tá? Que é a doença cardiovascular, doença renal crônica, hepatopatias, alimentação na criança, né? Até os 2 anos. Então, isso são matérias, né, que caem muito em prova, tá? Que é muito importante para uma nutricionista clínica, tá? Que vai atuar na área hospitalar, certo? Então, aqui está o nosso Instagram e o Telegram, que eu vou deixar essa aulinha lá no Telegram, certo? E no Instagram, que tem o link lá do Telegram, certo? Então, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!